Boa tarde. Nós vamos dar início, penso eu, que a sexta palestra sobre a questão da nossa profissão. Para os próximos 10 anos, nós estamos interessados em estudar essa questão, e o convidado de hoje é o professor Naécio. Ele é professor essencialmente da área de economia, né? Isso. É isso. É professor da área de economia, então foge um pouco do nosso padrão, vou chamar assim de convencional, de professor da área de licenciatura, da área do bacharelato, que veio nas matérias ditas, por enquanto, convencionais. Então, ele é professor também, também está no IBMEC, né? Então, também faz parte da rede particular do ensino. Então, também tem um patrão explorador, provavelmente, como todos nós temos, né? Vários patrões exploradores. Isso você não precisa falar, isso você deixa para mim. Eu falo, você pode pular esse pedaço. E ele vai falar sobre a palestra dele de hoje. Então, fique absolutamente à vontade, trabalhe. Normalmente nós temos feito a dinâmica de você falar e as pessoas perguntarem. Se você quiser mudar a sua dinâmica, fique absolutamente à vontade. Então tá, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a Sofia. É um prazer estar aqui no Sindicato dos Professores. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou economista, eu trabalho muito com educação, né? Uma área relativamente recente, é a economia da educação. Eu sou professor da USP, do IBMEC São Paulo, também faço pesquisas no Instituto Futuro Brasil, que é uma ONG preocupada com políticas públicas, né? E o meu trabalho, principalmente, tem sido entender o que determina a qualidade da educação que é oferecida no Brasil, né? Então, o trabalho do economista, pela minha formação, é muito ligado à estatística também, né? Então, eu tento fazer uma análise objetiva, tanto quanto possível, dos determinantes da qualidade da educação. Então, é um trabalho com dados, muitos dados, dados do IBGE, dados coletados pelo Ministério da Educação, o INEP, dados de matrículas, das pesquisas domiciliares, do INEP usar a Prova Brasil, SAEB, todos os dados possíveis e imaginários para entender esse problema da qualidade da educação, tá? Então, o objetivo de toda essa minha pesquisa é um só, é melhorar a qualidade da educação no Brasil, para, com isso, melhorar a distribuição de renda no Brasil. Eu comecei a estudar economia preocupado com a desigualdade de renda, tá? Que eu vou mostrar, né, que o Brasil é um país extremamente desigual, e aí eu comecei a estudar economia, e quanto mais eu estudava, mais eu chegava na educação como principal determinante da desigualdade de renda. E aí eu fui entender mais a fundo a educação e percebi que o acesso à educação está melhorando muito, mas a qualidade da educação é muito ruim. E, sem isso, as pessoas não conseguem sair da pobreza, não conseguem progredir, o Brasil, como um todo, não consegue crescer muito. Então, a questão fundamental, ao meu ver, a agenda principal de pesquisa no Brasil hoje é tentar melhorar a qualidade da educação. Cada um contribui com a sua especialidade, esse é como eu vejo, tá? Então, o economista tem essa facilidade com números, lidar com bases de dados, com muitos números, relacionar coisas. Agora, a gente tem que ter consciência da limitação também do trabalho, porque a gente não conhece a fundo o sistema educacional, como funciona dentro da sala de aula. O que eu conheço é da minha mãe, que é professora da rede pública, né? E agora, a gente tentando combinar esforços das pessoas das mais diversas áreas, eu acho que a gente pode conseguir mudar o padrão atual de qualidade da educação. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é a minha visão, tá? É uma visão um pouco liberal também, né? Como os economistas são vistos, uma visão que acredita muito no mercado, acredita muito nos incentivos que as pessoas têm para trabalhar e assim por diante, tá?
E aí eu acho que vai ser legal discutir com vocês, porque, em essência, para melhorar a qualidade da educação, você tem que passar pelo professor, porque é o professor que está lá na sala de aula dando a aula. Então, é por isso que eu acho muito bom estar aqui e apresentar minhas ideias para vocês. E aí a gente vai conversando ao longo da apresentação e debatendo depois da apresentação para conseguir evoluir esse debate. Tá? Então, o índice da apresentação, eu vou falar um pouco sobre a importância da educação, a evolução educacional no Brasil, a evolução recente das matrículas, aí depois a qualidade da educação, o que os professores sentem, que é o resultado de uma pesquisa feita recente pela Fundação Victor Tivita, o que os dados mostram e as conclusões. Tá? Então, eu pensei em mostrar um pouco dessa pesquisa da Fundação Victor Tivita, que tem um pouco do lado de vocês, né, dos professores, o que eles relatam, tudo. Mas depois eu vou contrapor aos que os meus dados mostram. E muitas vezes não vai bater o que os professores sentem com o que os dados mostram. Então, vai criar um pouco de polêmica. É aí que eu acho que é legal a gente progredir nesse debate. Tá? Então, quanto à importância da educação, bom, a educação tem a primeira importância, que é formar os indivíduos, né? Formar os cidadãos e fazer com que as pessoas evoluam, se aprimorem e cresçam de uma forma saudável. Né? Agora, na visão do economista, porque isso vocês já conhecem, na visão do economista, ele pensa em educação um pouco do ponto de vista econômico, né? Muito. Né? Então, a gente pensa em educação como uma maneira de, primeira coisa, promover o crescimento econômico do país. Tá? Então, a pessoa que se educa mais, ela aprende mais coisas. E essas coisas são úteis quando ela vai trabalhar no mercado de trabalho. Então, o economista tem essa visão. Um dos fatores pelos quais a pessoa se educa é para ficar mais produtiva, trabalhar mais, e a firma que emprega essas pessoas consegue produzir mais. Tá? Ela consegue adotar novas tecnologias, usar computadores, usar máquinas mais avançadas. Para isso, ela precisa ter a mão de obra, né, trabalhadores mais educados. Tá? E isso gera o crescimento econômico. Por outro lado, a educação tem esse papel social, que é muito importante. Tá? Como eu estava dizendo para vocês, no mercado de trabalho, a gente percebe claramente, eu vou mostrar para vocês, que quem se educa mais tem uma remuneração muito maior no mercado de trabalho. Então, quanto mais tempo a pessoa fica na escola, maior vai ser o seu salário no mercado de trabalho. Tá? E como esse salário é condição importante de sobrevivência da pessoa, quanto mais ela se educa, mais a desigualdade diminui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que no Brasil, tradicionalmente, só uma elite se educou, tá? no passado. E agora que a educação está se expandindo mais fortemente. Tá? Agora, porque no passado só uma elite chegava na faculdade, isso gerava uma desigualdade de renda muito grande no Brasil. Tá? Então, a única maneira de diminuir essa desigualdade, ao meu ver, é ampliando o acesso a uma educação de qualidade. E, além disso, as pessoas que se educam conseguem uma posição mais firme no mercado de trabalho no futuro, e isso faz com que elas saiam da pobreza. Tá? Então, a educação tem esse papel social muito importante. Então, você tem esses programas Bolsa Família, que eles atuam diretamente na pobreza também. Tá? São programas necessários, ao meu ver, tá? São importantes, só que são programas de curto prazo. Quer dizer, você alivia a pobreza dando um rendimento mensal para a família, só que a família fica dependendo desse benefício. Tá? A única maneira dela conseguir sair, que seus filhos saiam da situação de pobreza, é através da educação. Tá? Tanto é que o programa exige que as famílias que recebem o Bolsa Família, que os filhos frequentem a escola. Já pensando nisso, que você não consegue resolver o problema da primeira geração, mas da segunda geração dos filhos, você consegue. Desde que essas crianças frequentem uma escola em que elas aprendam alguma coisa. Também não adianta receber a Bolsa Família, a criança vai para a escola e não aprende nada na escola. Então, isso não seria suficiente para diminuir a pobreza.
Então, educação tem esse papel múltiplo, tanto em termos de crescimento econômico, que pouca gente fala, mas que é importante, segundo os meus dados, tá? Que tem um limite para o país crescer se não houver uma evolução contínua de educação cada vez maior. Tá? Então, isso é com relação à desigualdade, né? Então, se a gente olhar aqui essa pizza, esse gráfico em formato de pizza, em cada fatia da pizza, você tem a renda apropriada pelos 10% da população. Tá? Então, o 10, que é essa fatia vinho, assim, violeta, ela é a renda apropriada pelos 10% mais ricos da população. Tá? Então, vocês podem perceber que os 10% mais ricos, eles se apropriam de praticamente metade da pizza. Tá? É 45% de toda a renda gerada no Brasil. Então, uma elite no Brasil, de 10% da população, se apropria de metade de toda a renda que é gerada no Brasil. Tá? Se você juntar os 10% com os 10% seguintes, os 20% mais ricos, você tem que eles se apropriam de 60% da renda. E assim por diante. Se você pegar os 10% mais pobres, que quase não dá para ver, uma faixa azul claro ali no final, é menos de 1% da renda. Tá? Se o Brasil fosse perfeitamente igualitário, todas as faixas teriam o mesmo tamanho. Tá? Então, isso acontece em poucos países do mundo. Quer dizer, o Brasil é um dos mais desiguais do mundo. Então, uma coisa que me interessou desde o começo da minha pesquisa é por que o Brasil é tão desigual assim? O que caracteriza um país tão desigual assim? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é educação. Então, aqui você tem, para cada ano de estudo, ano de escolaridade, ano completo, né? Não vale repetir. Né? Aí você tem, 0, por exemplo, é analfabeto. 1, ele termina a primeira série do primário, do antigo primário, né? E assim por diante. 4, ele termina o primeiro ciclo do fundamental. E do lado, no eixo vertical, você tem o salário mensal das pessoas. Tá? A gente pega as pesquisas domiciliares do IBGE, que são amostras representativas da população brasileira, e calcula isso. Então, em média, uma pessoa analfabeta ganha em torno de R$300 por mês, no Brasil como um todo. Tá? Quando ela vai se educando mais, o salário vai aumentando. Então, quando ela termina o ensino fundamental, o primeiro ciclo, é R$500. Quando termina 8 anos de estudo, R$600. Termina o ensino médio, R$800. Agora, quando ela entra na faculdade, é aí que o salário começa a aumentar mesmo. Tá? Então, quando ela termina o primeiro ano da faculdade, o segundo, o terceiro, com 15 anos, ela terminou o último ano da faculdade, está ganhando R$2.000 por mês. Tá? E aí é a pós-graduação, 16, aí começa a aumentar ainda mais. A pessoa que tem 3 anos de pós-graduação, mestrado, ela ganha mais de R$4.000 por mês. Tá? Então, a diferença de salário entre uma pessoa que tem o ensino superior e uma pessoa que tem o ensino médio ou fundamental é muito grande. Tá? Isso também é difícil de você observar em outros países do mundo. Tá? Por que esse diferencial de salário é tão grande? Ora, o economista aprende que o preço, esse diferencial de salário, reflete oferta e demanda. Tá? Então, por que uma pessoa com ensino superior ganha tão mais do que uma pessoa com ensino médio? Ora, porque tem poucas pessoas com ensino superior, tradicionalmente no Brasil, e porque a economia precisa, as firmas precisam cada vez mais de pessoas com nível superior. Tá? Então, isso faz com que ocorra esse descompasso. Tá? Na verdade, você queria que esse pessoal com menos anos de escolaridade aumentasse o salário. Na verdade, você queria que não existissem essas pessoas com menos anos de escolaridade. Né? Por que elas estão aí? Ora, porque a evolução educacional no Brasil foi muito lenta. Então, quando a gente olha os dados para alguns países, aqui é a data de nascimento das pessoas. Então, a geração de 30 do Brasil. Geração de 40, geração de 50, 60 até 70. Você pega os anos médios de escolaridade, os argentinos, nascidos em 1930, já tinham praticamente 8 anos de estudo completos, em média. Né? Quer dizer, em média, a população chegava no ensino fundamental completo. O Chile estava com 5 anos. O Brasil tinha praticamente 2 a 3 anos de estudo. O Brasil é o amarelo e o México é o verdinho.
E embaixo você tinha Nicarágua e El Salvador, que são dois exemplos de países que passaram por crises muito grandes. Tá? Ao longo dessas gerações, aí, dos anos do século passado, né, a gente vê que a Argentina aumentou, o Chile alcançou a Argentina, o México descolou do Brasil. O México é o verde, né? Ele foi muito para cima. E o Brasil foi ultrapassado por El Salvador e Nicarágua se aproximou do Brasil. Então, o Brasil, em vez de convergir a educação para Chile, Argentina e México, ele convergiu para El Salvador e Nicarágua. Né? Então, o que isso significa? Significa que houve um descaso com a educação. Não se sabe por quê. Na primeira metade do século passado, até nos anos 60, a ditadura militar, 70, não se deu importância para a educação. Tá? Então, a preocupação era com a industrialização, o país crescendo, com novas empresas. Agora, não se sabe por quê, ninguém pensou que era importante educar a população como um todo naquela época. Tá? E por isso que você tem essa desigualdade de salários tão grande entre quem se educou e quem não se educou. Por isso que você tem essa desigualdade tão grande, que, por sua vez, reflete-se em criminalidade também. Tá? Então, muito da criminalidade que a gente vê hoje em dia são pessoas cujos pais ou elas mesmas não tiveram oportunidade de se educar. Tá? Como na Argentina e no Chile, isso não acontece. Tá? Então, esse aqui é o mesmo gráfico, só que só para o Brasil. Tá? Então, se você pegar a geração de 1910, por exemplo, 92% dessa geração tinha menos do que 4 anos de estudo. Tá? Quer dizer, praticamente só 1, 2, 3% avançava mais do que isso. Então, teve essa geração, praticamente ninguém estudava, ninguém ficava na escola. Tá? O azulzinho é o pessoal com até 4 anos de estudo. Né? Aí essa proporção foi diminuindo e foi aumentando as outras linhas. O vermelho é o pessoal com 5ª a 8ª série, o verde é o pessoal com ensino médio e o preto é o pessoal com ensino superior. Tá? A partir da geração de 50, 60, começou a aumentar muito o pessoal com ensino fundamental, e ensino superior ficou estagnado. Tá? E aí, da geração de 70 para a geração de 80, aumentou muito o ensino médio. Tá? Então, uma coisa importante no Brasil é que houve essa explosão do ensino médio da geração de 70 para a geração de 80. A geração de 80 está com 27 anos agora. Tá? Mas você teve esse aumento muito grande. Então, a minha interpretação é que, para essa geração de 80, né, que estava na escola nos anos 90, houve uma tentativa de recuperação desse atraso educacional, que durou um século para chegar. Tá? A Coreia avançou muito mais rápido, a Argentina, o Chile. O Brasil, só agora, no final da década de 90, é que está colocando as pessoas na escola. Tá? Então, o acesso para as pessoas de 7 a 14 anos, quase todo mundo está na escola, o que é uma coisa impressionante. Se você pensar na zona rural do Nordeste, na zona Norte, toda criança, praticamente de 7 a 14 anos, vai na escola. Tá? E no ensino médio, você tem metade da população da idade certa, né, nascida em 1980 até 83, está indo para a escola. Tá? Então, é um aumento grande. E essa tendência está melhorando. O ensino superior está começando a aumentar. Então, o acesso está, em grande medida, se resolvendo aos poucos, apesar de um atraso muito grande. Quer dizer, isso só vai ter reflexo sobre a desigualdade de renda, sobre a criminalidade, daqui a uns 10, 20 anos. Tá? Mas, aos poucos, vai se resolvendo. Agora, o que está acontecendo com a escolaridade recente? Então, aqui são as matrículas no ensino fundamental. Tá? As barras são diferentes medidas, as diferentes barras são diferentes medidas. Você pode usar o censo escolar, pode usar as pesquisas domiciliares, que é o azul, ou as pessoas que estão na idade certa, que é o vermelho. Tá? Mas elas estão medindo basicamente a mesma coisa. Então, o que é engraçado é que as matrículas no ensino fundamental, elas atingiram um ápice em 99, 35 milhões de matrículas, e depois começaram a diminuir. Tá? Se você medir também pela PNAD, é a mesma coisa. Tá? Os números oficiais são a barra cinza e branca. Tá? Então, isso é interessante, quer dizer, as matrículas, e elas não vão aumentar mais, porque é um problema demográfico. Tá? Então, o pessoal mais jovem, a população jovem cresceu muito e agora atingiu um máximo e vai começar a diminuir. Tá? Então, isso é importante para os professores saberem, né, que não vai...
que não vai ter aumento de alunos, de demanda, já acabou. O máximo passou em 99. Tá? Agora, daqui para frente, a tendência das matrículas é haver uma diminuição cada vez maior, à medida que a população vai envelhecendo. Tá? Então, você percebe isso, que o ápice foi em 99 e começa a diminuir. Tá? E é impressionante também que no ensino médio isso também começa a acontecer. Então, eu falei há uns pontos atrás que o ensino médio estava com 50% da população. Houve esse aumento grande, né, de matrículas. A gente vê aqui, né, o censo escolar, em 1992, tinha 4 milhões de alunos no ensino médio. Tá? Hoje em dia, você está com 9 milhões de alunos, quer dizer, dobrou praticamente num período relativamente curto. Né? Agora, se vocês olharem aqui, a partir de 2003, aumentou até 2003, 2004, e para 2005 já começou a diminuir. E os dados de 2006 também mostram uma diminuição. Tá? Então, no ensino fundamental, você consegue entender, porque a população realmente está havendo uma transição demográfica. Agora, no ensino médio, ainda, o pessoal que frequenta o ensino médio no Brasil tem em torno de 15 a 20, tem gente atrasada, muito atrasada. Né? Então, só a demografia não explica, porque você ainda tem 50% de pessoas que não estão atingindo o ensino médio. Tá? Então, isso é um pouco preocupante, porque haveria espaço para aumentar as matrículas no ensino médio. Mas isso não está acontecendo. Tá? Esse aqui do ensino fundamental. Essas são as matrículas totais. Tá? E no ensino médio... Então, começou a estagnar. Então, isso é um pouco preocupante. Você teria que entender por que isso está acontecendo. Pode ser um mercado de trabalho que está puxando os jovens que poderiam estar na escola para o mercado de trabalho. O fato é que as perspectivas não são boas. No ensino superior, você tem esse aumento de matrículas a partir dos anos 90, né? Passando de 600 mil para 1.200.000. Isso no ensino superior público. No privado, essa explosão a partir de 96, 97. Tá? A partir de 95, você tem esse aumento exponencial, passa de 1 milhão para mais de 3 milhões de matrículas no ensino superior. Tá? Privado. Então, você tem essa grande evolução. Ao passo que você está estagnando no fundamental e no médio, no superior você está aumentando. Né? Faz todo sentido para o economista, porque se o diferencial de salário é tão grande no ensino superior, o que as pessoas vão fazer? Elas vão se matricular no ensino superior para ganhar esse diferencial. Todo mundo quer ganhar. Né? E as pessoas não são bobas. Né? Elas vêm ao mercado e elas se matriculam. Agora, muita gente acha que você não deve permitir a abertura de faculdades privadas, que o MEC agora está com iniciativas de fechar. Eu acho que as pessoas devem ter a liberdade de se matricular nas faculdades. Eu acho que o MEC ele tem que regular, avaliar as faculdades privadas, por exemplo, divulgar os resultados da avaliação. Olha aqui, essa aqui é A, B, C, D e E. E as pessoas decidem se elas querem se matricular ou não. Tá? Eu acho que não cabe ao MEC decidir abertura e fechamento de faculdades. Se a pessoa se matricula sabendo da qualidade da escola, é uma decisão que ela está fazendo. Tá? Então, só uma parte, eu acho que é importante que haja oportunidades para as pessoas fazerem o ensino superior, e principalmente fora dos grandes centros, São Paulo e Rio, que está muito concentrado. Né? Mas, enfim, esse é um quadro geral que eu achei que era legal mostrado, e como está evoluindo a educação, tanto historicamente, e agora é o que está mais na moda. Né? Você vê, durante muito tempo não se falava de educação. Hoje em dia, jornal praticamente todo fim de semana tem uma matéria sobre educação. Eu estou acompanhando trabalhos de ONGs preocupados com a educação, grandes firmas. Então, a educação está no ápice. Assim, a sociedade parece que finalmente acordou para a importância da educação. Né? Qualidade. Bom, a qualidade, resumindo, da educação oferecida no Brasil é muito ruim. Tá? Então, esses dados que foram... A gente não tinha noção de quão ruim era. A partir do momento que o Brasil começou a participar de avaliações educacionais, o Brasil começou a realizar avaliações dentro do Brasil
das escolas públicas e internacionais. Então, se você olhar desculpe, o desempenho do PISA, o PISA é um exame de matemática aos 15 anos de idade, que é feito em vários países do mundo. Tá? E a prova é a mesma para todos eles. De todos esses países, o Brasil é o último colocado. Tá? Então, você tem Hong Kong, Japão, Coreia, países tendo notas muito boas. Né? Aqui também você tem Uruguai, México, Tailândia, Sérvia, Grécia. Todos eles, o Brasil é o último colocado, tá? Em média. Então, significa que o aluno brasileiro, aos 15 anos de idade, ele não está aprendendo praticamente nada. Essa é em comparação com os outros países. Tá? Isso é muito preocupante. Né? Se a gente for olhar os 5% melhores de cada país, porque eu esperava o seguinte, porque, em média, tudo bem. Agora, se você pegar só a elite de cada país, a elite brasileira sempre soube se defender. Então, a elite está estudando numa escola boa. Agora, se você pegar os 5% melhores do Brasil, mesmo assim, o Brasil está lá atrás, tá? Junto com Tunísia, Indonésia, México. Então, isso é um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Por que, mesmo se você pegar os 5% melhores, por que mesmo eles não estão aprendendo a mesma coisa que os 5% melhores da Coreia, dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não vai tão bem, está no meio. Espanha. Isso é impressionante, né? Mas então, eu fico me perguntando, mas e esses colégios que a gente conhece, né? O Bandeirantes, Santa Cruz, não é possível, lá eles também não estão aprendendo? Mas aí a minha impressão é que estão, mas aí seria o 0,1% da população. Se você pegasse os mil crianças sobre o total da população, aí talvez eles ascendessem. Para que as federais, eu vou até mostrar os dados, realmente tem um desempenho muito, muito bom. Agora, eu não saberia dizer que isso é melhor do que as melhores privadas. Tá? Mas o que é impressionante é isso. Então, por que eles não estão aprendendo? Será que o método de ensino está errado? Será que isso que é interessante saber. É muito interessante para vocês, professores. Né? Por que eles, quando vem um exame internacional, os alunos brasileiros não conseguem responder, basicamente? Tá? Se a gente olhar as avaliações dentro do Brasil, também a proficiência vai muito mal. Né? Os alunos estão muito atrasados, muito longe do ideal. Tá? E a proficiência, isso aqui são dados do SAEB, do Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Tá? Aqui é a 4ª série do ensino fundamental, o vermelho são os alunos da rede pública e o azul da rede privada. Né? Desculpa, privada é vermelha e azul é a pública. Então, a gente vê que na privada tem um desempenho melhor do que da pública. Né? E que o desempenho vem mais ou menos constante na 4ª série ao longo do tempo. Quer dizer, não está melhorando. Além de eles estarem aprendendo muito pouco, não está ocorrendo essa melhora, tá? Ao longo do tempo. Se você pegar a 8ª série, também não. E no 3º ano do ensino médio também não, tem uma leve queda. Tá? É importante saber o seguinte, eu não trouxe a figura aqui, mas os alunos da rede privada têm um desempenho melhor do que a rede pública, mesmo quando você controla pelas características socioeconômicas. Tá? Então, mesmo quando você leva em conta a educação dos pais, a renda, porque a gente sabe que os alunos da rede privada têm um perfil socioeconômico melhor do que os alunos da rede pública. Mesmo quando você controla isso, na privada é melhor do que na pública. Tá? 20% melhor. Tá? Diminui um pouco essa diferença, mas não a extingue. Tá? E aí você vê também na 8ª série, no 3º ano, que o desempenho não está melhorando. No 3º, melhora um pouquinho na rede privada, mas na pública está basicamente estagnado. Tá? Então, esse é o quadro da qualidade da educação no Brasil. Os alunos estão aprendendo muito pouco, e tanto na rede pública como na privada, e a coisa não está melhorando ao longo do tempo, a coisa está estagnada ao longo do tempo. Daí, quando começaram a surgir esses dados, é que começou a se mobilizar a sociedade. Tá? Quer dizer, basicamente, a sociedade não sabia que a educação estava tão ruim assim. Tá? Isso é importante ressaltar. São com esses dados de avaliações comparativos que começa a se tomar pé da situação.
E só colocar mais recursos não resolve o problema. Tá? Então, uma das primeiras coisas que o governo federal fala, o ministro da Educação, fala que precisamos de mais recursos para a educação. Só isso, ao meu ver, não resolve o problema. Tá? Só colocar mais recursos na educação. Aqui, por exemplo, você tem a nota da Prova Brasil, são os municípios de São Paulo, e os gastos no ensino fundamental por aluno, tá? Para todos os municípios de São Paulo. Vocês podem ver que não tem uma relação crescente, como você poderia imaginar, entre o quanto você gasta com a educação e a nota da Prova Brasil. Está tudo espalhado. Então, você tem municípios que gastam até R$ 2.500 por aluno e tem uma nota na Prova Brasil igual a municípios que gastam R$ 1.000 por aluno. Tá? Você pode, com R$ 1.500, você pode atingir 100 pontos na Prova Brasil ou 250 pontos na Prova Brasil. Tá? Então, a resposta não é fácil, é isso que eu estou querendo dizer. Não é simplesmente falar, então vamos investir 6% do PIB em educação. Não há garantia que, se a gente fizer isso, que a qualidade vai melhorar. Quer dizer, não é só colocar mais recursos no sistema, é o modo como você aplica esses recursos. É isso que faz a diferença. Tá? E aí a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Agora, simplesmente só... Se fosse, tudo bem, é uma briga entre ministérios, você tem que convencer o ministro da Fazenda, que geralmente é um economista, a dar mais recursos para a educação. E aí resolveu o problema. Mas não é. Tá? O buraco é mais embaixo. O que o professor sente? Tá? É um pouco da visão de vocês. Eu preparei isso aqui, na verdade, eu pedi para a Fundação Fivita para mostrar para vocês, né? Porque eu vinha dar palestra aqui no sindicato. Então, esse é um resultado da pesquisa do IBOP, o educador brasileiro, não sei se vocês conhecem já, com a Fundação Victor Civita. Tá? Depois eu vou tentar comparar a visão do professor com os dados que os dados mostram. Então, foram perguntados, é uma amostra representativa, sobre a formação inicial e a realidade da sala de aula. Então, 64% dos professores avaliam que a qualidade da sua formação inicial foi excelente ou muito boa. Tá? Eu vou até antecipar um pouco, isso não pode ser verdade. Tá? Agora, então a gente começa a entender, eu acho que tem que ser interativa essa conversa, porque eu estou formulando isso na minha cabeça à medida que eu preparei essa apresentação. Por que os professores, quando entrevistados, falam que a formação inicial foi 64%, que é a formação excelente ou muito boa? Se a gente vê que há dificuldades claras de transmissão de conhecimento na sala de aula para os alunos. 42% dos professores consideram-se totalmente satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua formação inicial. Por outro lado, 51% acham que sua formação inicial preparou-se para a realidade da sala de aula. Então, 50 perguntas específicas, não é assim, se preparou para a realidade da sala de aula? Metade fala sim. Em contrapartida, 49% julgam que preparou pouco. Tá? Os que se sentem menos preparados são os mais jovens, homens, e que ensinam nas séries mais adiantadas, tá? Que a gente poderia esperar também. A formação continuada, que para mim é um grande problema no Brasil. 80% da amostra já participaram de algum programa de formação continuada. E 88% acha que a formação continuada é necessária para um bom desempenho na profissão. Apenas 51% dos professores acham que o curso de atualização preparam para a realidade da sala de aula. Então, 51% acham que preparam, e os outros 50% que não preparam. Agora, eu me pergunto, para que fazer um curso de formação continuada que não prepara para a realidade da sala de aula? Tá? Sendo o nosso grande problema é o ensino de qualidade para o aluno. Tá? Fica a dúvida. 1/4 dos professores estão totalmente satisfeitos ou satisfeitos com o curso de especialização. E 10% estão totalmente insatisfeitos ou insatisfeitos. Né? E, em média, 48% veem a formação continuada como um elemento que interfere muito positivamente para o ensino. Tá? A sala de aula, 65% dos professores avaliam a própria aula como excelente ou muito boa, né? Pelo menos as pessoas têm amor próprio, né?
45% dos professores estão totalmente satisfeitos com sua atuação em sala de aula e 35% estão totalmente satisfeitos com sua didática. Tá? Você pode sempre ver pelo outro lado também, né? 35% avaliam sua aula como razoável, ruim ou muito ruim, 55% não estão totalmente satisfeitos. Quer dizer, você pode ver pelo outro lado também que tem um escopo para melhor. Porque... não, a própria aula como excelente, muito boa, agora a atuação diminui, né? 20% avaliam a aula como boa, mas a sua atuação não tão boa. Estranho. Especificamente Sobre a profissão, 21% são totalmente satisfeitos ou muito satisfeitos com a profissão, ou seja, é baixo, né? 21% apenas. 37% estão satisfeitos com relação à estabilidade e flexibilidade no planejamento das aulas. Tá? Eles gostam disso. 21% estão satisfeitos com o fato de trabalharem na rede pública e com relação à insatisfação, 34% da insatisfação diz respeito aos benefícios e 29% à remuneração. Tá? Então, basicamente, os professores estão insatisfeitos com a remuneração e os benefícios. Agora, em média, estão satisfeitos com a estabilidade e a flexibilidade no planejamento das aulas. Não, pública e privada. Peso dos agentes responsáveis pela educação. Tá? Quem são os maiores responsáveis pelo resultado de aprendizagem dos alunos? Tá? Professor, em primeiro lugar, a família, depois os alunos, a escola, o governo e a direção e coordenação da escola. Tá? Então, o principal é o professor. E a gente não tem dúvida de que tem que passar pelo professor, né, as mudanças da qualidade da educação. O problema é o que fazer, essa que é a grande questão. E a avaliação do desempenho escolar, isso é muito importante, porque o professor tem que saber, não só o que ele acha, a sua avaliação sobre o desempenho dos alunos, a sua aula, mas os resultados objetivos dos alunos nas provas, nos exames de proficiência, né? Em última instância, é isso que vai dizer se o aluno está realmente aprendendo o que o professor está ensinando. Tá? E agora você tem o Enem, o SAEB, o SARESP, o Prova Brasil, tem uma profusão de detalhes. Então, o professor, a meu ver, ele tem obrigação de olhar o desempenho dos alunos nessas provas. Tá? Se for o caso da faculdade privada, das escolas privadas, ver a nota do Enem, porque... Sem isso, é difícil saber em que medida os alunos estão realmente aprendendo em comparação com outras escolas. Você consegue ver os seus alunos, porque você faz a prova. Né? Agora, em comparação com outras escolas, é difícil. Tá? 75% dos professores conhecem o Enem, só 31% conhecem o SAEB, 27% conhecem o SARESP, 24% a Prova Brasil, só 3% do PISA. Agora vocês se incluem, né, nos que conhecem o PISA. E 14% não conhece nenhum. Então, o Enem é o mais conhecido, né, de todos esses exames. E foram perguntados, a grande maioria das escolas ficou abaixo da média da Prova Brasil. De quem é a responsabilidade? Tá? Muitos citam o sistema público de ensino, tá, dizendo que o sistema público é muito ruim. Em segundo lugar, os alunos. Em terceiro lugar, o professor. Tá? A visão do professor, pelo que eu tenho visto em outras pesquisas, é sempre essa. Assim, o professor se acha satisfeito com o seu próprio trabalho. O problema está com os outros. Tá? É o sistema que não funciona, são os alunos que são muito ruins, é o diretor que não funciona. Isso eu estou querendo... É o que eu acho, mas eu queria depois ouvir a opinião de vocês. Né? Aí a família e assim por diante. Se conhece o IDEB, 45% conhece o IDEB, que é o índice formulado pelo Ministério da Educação, com metas para todos os municípios. E 74% dos professores são contra a progressão continuada. A grande maioria, 3/4,
porque leva ao desinteresse, promove alunos despreparados, sem habilidade na escrita e assim por diante. Tá? Então, essa é a visão dos professores. Tá? Agora, vamos ver um pouquinho o que os dados mostram. Porque o que eu faço nesses dados? Eu pego os dados do SAEB, por exemplo, que é uma amostra representativa para cada estado, tanto das escolas privadas como das públicas, e eu tento ver aonde estão os alunos que tiram as melhores notas do SAEB. Tá? Aí eu tento associar essas notas com características do aluno, da família do aluno, do professor, do diretor, da turma que ele está, da escola, e assim por diante. Tá? Então, é uma relação estatística, saber aonde estão os melhores alunos, o que faz com que os alunos tirem boas notas nesses exames do SAEB. Tá? Então, você tem para a 4ª série, para a 8ª série, para o 3º ano do ensino médio, isso aqui é matemática. Tá? É o desempenho dos alunos no exame de matemática. Então, aqui são os resultados. Eu podia trazer uma síntese, mas eu preferi trazer bem desagregado, porque pode interessar. Então, aqui são as escolas públicas, em primeiro lugar. Você tem 4ª série, 8ª série e 3º ano do ensino médio. Tá? Então, quando está em negrito, é porque é um fator importante, tá? Que influencia significativamente o desempenho do aluno. Quando não está em negrito, não é significativo. Tá? Então, basicamente, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, o tamanho da turma não é uma variável que importa muito para o desempenho do aluno. Tá? Os melhores alunos não estão em turmas menores. Esse não é o fator determinante para o desempenho do aluno. Horas, aula, são muito importantes. Então, se o aluno fica na escola mais do que 4 horas, ele tem um desempenho melhor do que os alunos que ficam menos do que 4 horas. Se ele fica mais do que 5 horas a mais, ele também tem um desempenho muito melhor do que os alunos que ficam menos do que 5 horas. Computador não afeta o desempenho do aluno. Tá? Tem várias pesquisas já mostrando isso, que somente colocar computadores na escola não melhora o desempenho do aluno. Tá? É bom para mostrar para os pais, para atrair para a matrícula, tal, mas o aluno, parece que, se o computador não for utilizado de uma forma eficiente, se não tiver alguém que monitore a utilização do computador, que ajude a usar programas adequados para o ensino, somente a presença de computador não melhora o desempenho. Pode até piorar, porque o aluno começa a usar Messenger, a usar a internet e assim por diante. Tá? Então, eu não advogo meramente colocar um laptop por escola, um laptop por aluno. Tal. Isso não vai ter efeito de melhorar as notas dos alunos. Tá? Ó, aqui são a rede federal, que foi citada, é a última. Aqui tem um desempenho muito melhor do que os outros. Né? Que 23 pontos a mais, 52 na 8ª série e 42 no ensino médio. Tá? Realmente, os alunos da rede federal são melhores. Agora, resta saber o seguinte, eles são melhores porque a escola federal é melhor ou porque eles já entram melhores? Porque tem um processo seletivo muito grande para participar das escolas federais. Então, a competição é tão grande que só entram os melhores. Dado que eles entram os melhores, eles vão ter um desempenho melhor no futuro. Né? Mas será que foi a escola federal que acrescentou o conhecimento, que fez com que o aluno tenha um desempenho muito bom, ou ele já entrou melhor? Essa que é uma questão importante para se debater. As variáveis de escola explicam pouco. Tá? Então, se o diretor foi indicado por critérios técnicos, se ele foi selecionado, se o projeto pedagógico é feito pelo diretor ou não, se as turmas são formadas de forma heterogênea ou homogênea, também tem impacto muito grande. Não tem impacto muito grande, desculpa. Essas variáveis de políticas, de formação de turmas, não têm um impacto muito grande no desempenho. Não dá para dizer que uma coisa funciona. Tá? Característica dos professores. Tá? Experiência tem um impacto positivo na 8ª série, que são aquele 2,79, 3,67. Tá? A escolaridade tem um impacto pequeno. Tá? Então, não é verdade que o professor mais escolarizado, o aluno tem um desempenho melhor. Tá? Só no 3º ano do ensino médio em matemática, quando ele é formado em matemática, o ESC, SUP, matemática. Tá?
O tempo na escola não é um fator importante. Se ele trabalha em duas escolas ou mais, também isso não afeta o desempenho do aluno. O salário, aqui que eu vou apanhar, não tem impacto no desempenho do aluno. Tá? Então, não é verdade que o professor que ganha um salário maior, o aluno dele tem um desempenho melhor. Isso na rede pública. Na rede privada, isso vai acontecer, é verdade essa relação, mas na rede pública, não. Tá? Por que na rede pública, não? Porque o salário na rede pública depende dos cursos de formação continuada, que não adiantam muita coisa, depende da escolaridade do professor e da experiência do professor. Mas não é verdade que os melhores professores ganham mais. Na rede pública, o salário é igual para todos, independentemente de ele ser melhor ou pior professor. Tá? Então, se não é o melhor professor que ganha mais, também o desempenho do aluno não vai ser melhor se o professor ganhar mais. Tá? Isso, para mim, é óbvio. Tá? Na rede pública, o salário é igual para todos. Então, não há incentivo para os melhores professores se destacarem e quererem aprender cada vez mais e desempenhar cada vez melhor. Tá? Essa é a minha opinião. Esse treinamento aqui são os cursos de formação continuada. Não tem nenhum impacto na proficiência dos alunos. Tá? Então, 80% dos professores dizem que fizeram algum curso de formação continuada e isso não afeta o desempenho do aluno. Então, em média, né, pode ser que um ou outro curso afetem, mas em média não afeta. Tá? Então, é isso que eu queria contrapor com o resultado dos professores, dizendo que quando mais de 60% dizem que os cursos de atualização e de formação continuada são muito importantes para a realidade da sala de aula. Não parecem ser. Tá? E se você for observar o que se aprende nesses cursos, realmente tem muito pouco a ver com a realidade de sala de aula. De como lidar, de como ensinar, práticas pedagógicas. Discute-se muito textos de sociólogos clássicos da literatura, de sociologia, de filosofia. Agora, para ajudar o professor a ensinar alunos, muitas vezes em condições precárias, muito poucos cursos existem desse tipo, ao meu ver. Tá? Então, isso explica um pouco esse resultado, por que a formação continuada não tem um impacto muito grande. As características do aluno são muito importantes, da família do aluno e dele próprio. Tá? Então, é engraçado que os meninos têm um desempenho melhor em matemática e as meninas em língua portuguesa. Isso acontece em todos os países do mundo, é sistemático, é uma coisa cultural, parece que desde que nasce os meninos têm a educação sempre lidada para um lado e as meninas por outro. Tá? Se fez pré-escola, tem um impacto importante. Se ele se atrasa ou se ele já foi reprovado, o desempenho é pior do que quem nunca foi reprovado. Então, aí eu fico discutindo também a crítica dos professores aos programas de progressão continuada. Tá? Porque, nesse caso, os dados estão dizendo que se o aluno já repetiu, ele continua tendo um desempenho pior nas outras séries. Tá? Então, a recuperação, a reprovação, não recupera o aluno para as séries seguintes. Tá? Então, será que não vale a pena você realmente ter um programa de progressão continuada que permite que o aluno faça o ciclo inteiro e só no final do ciclo ele seja avaliado? Tá? Se a reprovação, o aluno já foi reprovado, ele tem uma nota sistematicamente menor em todas as séries do que quem nunca foi reprovado. Dado a quantidade de recursos que as famílias estão gastando, que o governo está gastando, para toda vez que o aluno repete do ano. E a repetência é pior porque gera evasão. Então, os alunos tentam 1, 2, 3 vezes. Quando eles não conseguem, eles saem da escola. Muitas vezes vão para a criminalidade. Tá? Então, será que não é uma política boa manter o aluno na escola e só fazer exames no final de cada ciclo? Eu, por exemplo, defendo políticas desse tipo. Pelo visto, contra quase todos os professores. Né? E a escolaridade da mãe é muito importante. Tá? Para o desempenho do aluno. E a média da a escolaridade média da mãe da escola é mais importante que a educação do próprio aluno. Isso é importante também. Tá? Parece que o ambiente, você ter mães que, em média, na escola inteira, são mães com uma escolaridade alta, elas pressionam as escolas, pressionam os professores para aumentar o desempenho dos filhos. Isso parece ser muito importante. Os filhos também. Tem filhos, está difícil. Então, se você tem uma escolaridade melhor, você vai ajudar melhor. Isso. Em qualquer escola de trabalho, pesquisa,
Não, isso é os dados. Isso. Os meus dados mostram, eu não trouxe aqui, mas cerca de 70% do desempenho do aluno é explicado pelas características da família e do aluno. 30% é a escola. Então, mesmo que a escola fizesse o máximo possível, ela tem um alcance limitado para explicar o desempenho. Então, muitas vezes eu vou na reunião da escola dos meus filhos e os pais falam, a escola tem que... Eu falo, é verdade, a escola tem, mas o papel da escola é limitado. Se você não tiver um desempenho em casa, não der o exemplo, não tiver livros, não ler livros, é muito difícil que o seu filho, se ele não crescer num ambiente que incentive a educação, que estimule, é muito difícil que ele tenha um desempenho muito bom mais para frente. Tá? Agora, você não pode também botar só na família. A escola também tem o seu papel. Tá? É importante. Agora, atualmente, no Brasil, a maior parte do papel está na família, porque as diferenças entre lares, entre famílias, são tão grandes, né, que explicam uma parcela maior. Tá? Aí, ó, aqui estão os exemplos, por exemplo, quantidade de livros em casa tem um impacto muito grande sobre a proficiência, se ele lê jornais e revistas, se mora com os pais. As últimas duas variáveis são se ele quer estudar e trabalhar no futuro ou se quer só estudar. Isso, a perspectiva do aluno tem um impacto muito grande no desempenho dele. Aqui, o contrário disso é quando ele só quer trabalhar, ele quer parar de estudar. Ele já tem um desempenho muito ruim, antecipando isso. Tá? Então, as perspectivas do aluno são... O trabalho doméstico e o trabalho fora de casa também tem um impacto negativo sobre a proficiência. Então, os resultados são bem coerentes. Tá? Agora, a coisa mais importante que é legal a gente discutir é isso. As variáveis de professor têm um impacto muito pequeno no desempenho do aluno. Tá? Então, se você fosse perguntar, Naércio, com base nos seus estudos, então, que tipo de professor são os melhores professores? Não sei dizer, porque não são aqueles mais experientes, não são os mais escolarizados, não são os que ganham mais. Tá? Todo mundo sabe, e os estudos americanos mostram, que tem professores muito bons e professores muito ruins, como em toda a profissão. Tá? Agora, ser bom e ruim parece que é uma característica do professor, mas não está associada com a escolaridade dele, com a experiência, com quantos anos ele dá aula. É uma coisa dele, ou da professora ou da professora. Entendeu? Não está nos dados. Não tem uma coisa que eu possa dizer, ó, uma pessoa com essas características aqui vai ser o melhor professor dessa escola. Os dados não mostram isso. Tá? São características que os economistas chamam de não observáveis. Para a gente é não observável, tá? Mas para vocês claramente são. Interessante, na escola privada, o salário aqui, os salários são importantes. Então, isso é importante, para o sindicato é bom, né, esse resultado, porque o salário no setor privado importa na proficiência do aluno, no setor público não. Eu imagino que no setor privado, a visão do economista é que há um processo de seleção que os melhores professores vão acabando ganhando mais, vão parar nas melhores escolas e ganham mais. E isso impacta o desempenho do aluno. Tá? No setor público, não, volto a repetir. Não tem essa diferenciação. Todo mundo ganha a mesma coisa. Tá? Então, isso acaba se refletindo que quem ganha mais, o aluno não aprende mais. Mas no setor privado, você observa claramente. Tá? O que ganha mais de 1.440 por mês, isso aqui é média do Brasil inteiro. Tá? Tem um impacto grande, o aluno aprende mais. Então, aqui a simulação do desempenho é a questão da família. Se você pegasse a constante ali, é um aluno nas piores condições. Tá? Ele está no pior estado, a casa dele não tem nada, a escola está nas piores condições, ele faria 90 pontos. Se você tira ele dessa situação e coloca numa família boa, com livros em casa, com pais escolarizados, tudo, dobra o desempenho dele, adiciona 90 pontos a mais. Se ele vai para uma escola federal, aumenta 20 pontos. Se você botá-lo na melhor escola possível, aumenta 35 pontos. Se ele for para o melhor estado, aumenta mais 15 pontos. E se ele for para uma escola em que as mães são muito escolarizadas, aumenta mais 15. Tá? Então, é interessante comparar a família com a escola. Então, a família parece que ter toda essa estrutura familiar é mais importante, aumenta mais a nota dele do que colocar numa escola em que tem as melhores condições. Tá? Tem um impacto importante a escola, mas a família é mais importante. Isso a gente percebe, né? Acho que intuitivamente... No Brasil, se você tirar uma pessoa de uma casa numa favela muito pobre e tal, e botar
uma classe média alta, que todo mundo enfatiza a educação, conhece a importância da educação, o desempenho tende a melhorar, né? Agora, a escola tem um papel importante, porque a família você não pode mexer. Então, do ponto de vista do economista, tem um limite. O que você pode fazer para melhorar as famílias? É uma coisa de longo prazo, né? Bolsa Família. Agora, a escola é muito mais fácil de você indicar saídas de política pública para mexer com a escola, tá? Do que com a família. Então, aqui a mesma coisa na 8ª série e no 3º ano do ensino médio. No 3º ano do ensino médio é engraçado que a escola tem um papel tão importante quanto a família, tá? Quando chega lá para frente, aí também porque só ficaram os melhores, tá? Quem tinha problemas graves saiu da escola antes de chegar no ensino médio, tá? Então, quando você chega no ensino médio, a escola tem um papel tão importante quanto a família. Hã? A mãe ainda é mais importante, é engraçado. A escolaridade da mãe, a escolaridade média da mãe dos alunos. E é importante ressaltar que esses efeitos são todos controlando um pelo outro, tá? Então, não é só você pegar um e botar o efeito, o outro botar o efeito, porque aí você pode confundir. Aqui, não. Essa análise de regressão, ela para alunos com a mesma escolaridade da mãe, se o professor ganhar mais, quanto é tudo controlando pelos outros fatores. Tá? A análise estatística te permite fazer isso. Então, agora, depois de todos esses dados, né, mostrando a evolução da educação, o papel, a visão dos professores e a visão dos dados, né, o que a gente vê? Bom, a minha posição é uma posição de que você, no sistema público, você tem que mexer com gestão, tá, da escola. Não é colocar mais dinheiro na escola, mas é o modo como esses recursos são aplicados. Tá? Então, essa é uma visão do economista que eu tenho, que o fato de você ter diferenças significativas entre alunos de escola privada e escola pública, mesmo quando você controla pelo background familiar, significa que a escola privada é mais bem gerida do que a escola pública. Tá? Porque você tem muito mais liberdade na escola privada, de contratação, de demissão, de incentivo, de aumento salarial, do que na escola pública. Tá? Agora, é difícil identificar fatores específicos na escola que afetam a qualidade. Uma variável que é muito importante é o número de horas-aula. Tá? Então, se fosse me perguntar o que fazer como uma medida para melhorar a qualidade do ensino na escola pública e privada, o número de horas que o aluno fica na sala de aula é uma variável sistematicamente tem um impacto positivo sobre a proficiência. Tá? Agora, infraestrutura não é uma coisa muito importante. Então, eu não aconselharia a rede pública, o governo, mesmo escolas privadas, a investirem só em infraestrutura, colocar computadores novos, tudo isso é bom para impressionar os pais, mas tem um efeito muito pequeno sobre o desempenho. Tá? No sistema público, eu acho que essas metas de evolução de qualidade, premiação de escolas e redes que atinjam as metas, é uma iniciativa muito boa. Tá? Então, não sei se vocês sabem, mas a Secretaria do Estado está propondo isso para as escolas do Estado. Você vai ter metas para cada escola, desde hoje até 2021, mas claramente para os próximos 4 anos. E essas metas são estabelecidas em termos da nota do aluno no exame do SARESP, que é o sistema de avaliação, e a estabilidade do corpo docente e o número de faltas de professores, porque os professores faltam muito. Né? Isso a gente sabe, na rede pública, se você pegar um dia em particular e visitar as escolas, 20% dos professores não estão lá dando aula, todos os dias. Tá? Então, a ideia é fazer um índice que combine todos esses indicadores e, se a escola alcançar a meta, vai ser fixada uma meta agora para 2008. Se a escola alcançar essa meta, cada professor ganha 3 salários a mais no final do ano. Então, o bônus vai ser definido de acordo com o atingimento dessas metas. Tá? Então, para o economista, uma política desse tipo tem tudo a ver. Tá? Obrigado. Obrigado. Por quê? A visão do economista é o seguinte: existe um problema que é o esforço do profissional. Tá?
E aí eu tenho que ser sincero, tem um problema que é, principalmente no sistema público, o professor não está se esforçando o suficiente para ensinar os alunos. As condições são difíceis, mas quando você percebe 23% de falta de professor, e as faltas, muitas delas são abonadas. Tá? Então, tem uma lei em São Paulo que, se o professor levou o tio-avô para o dentista, ele pode abonar a sua falta. Tá? Se ele levar qualquer parente ao médico, ele pode abonar a sua falta. Isso não existe em outras profissões. Tá? Num sistema em que a qualidade do aluno é tão baixa, eu acho muito difícil você permitir que isso aconteça. Então, você tem que premiar os professores que faltam menos e que os alunos tenham um desempenho melhor. Tá? Então, essa é uma posição minha particular que eu acho que é importante. Então, se o aluno, e cada escola vai ser comparada com ela mesma só. Então, ela vai ter que progredir com relação à sua situação atual. Então, se progrediu de um ano para outro, aí todos os professores vão ganhar 3 salários a mais. Porque, atualmente, o bônus é dado para o professor que está presente. Só que todos estão presentes porque todas as faltas são abonadas. Então, todo mundo ganha o bônus, basicamente. Tá? Então, isso é que, ao meu ver, é uma coisa ruim. Então, eu acho que essas iniciativas de premiar a diferenciação, premiar o esforço do professor, premiar o professor que se dedica mais, vão na direção correta, ao meu ver. Introduzir sistemas de incentivo para a retenção e motivação do professor, foi o que eu acabei de falar, né? Condicionar salários e progressão na carreira ao desempenho do aluno, premiar os melhores professores de cada rede, diminuir o abono de faltas e fazer a avaliação de programas de capacitação continuada, de formação continuada. Quer dizer, pelo que eu falei até agora, está claro, e os dados mostram que esses programas não estão funcionando. Então, você tem que avaliar esses programas, você tem que saber em que medida eles estão contribuindo para melhorar a didática, o desempenho do professor em sala de aula. Os que não estão, eles devem ser fechados, não devem permitir, não devem contar esses programas para evolução, progresso na carreira do professor e assim por diante. Tá? Agora, se me perguntar que tipo de programa deve... Eu não sei, isso depende de vocês, conhecem, as pessoas que conhecem os programas, conhecem o que funciona na sala de aula. Acho que os professores têm que ter uma voz importante nesse processo. Tá? Eu só posso dizer que do jeito que estão aí, não está funcionando. Pode. Você quer só esperar eu acabar? Falta 2 transparências. Aí a gente abre o debate e ficamos conversando um tempão. Tudo bem? Só porque já está acabando. Aumentar a participação dos pais é importante. A pressão por ensino de melhor qualidade. Porque os pais costumam sempre culpar os filhos. Na verdade, tem essa visão geral, porque os pais, principalmente nas áreas mais pobres, eles estão satisfeitos só se o filho for para a escola e merendar na escola, ele já fica satisfeito. Então, ele não tem essa visão da importância da qualidade da educação do que o aluno está aprendendo para o futuro dele, tá? Principalmente crianças mais pobres. Então, você teria que conscientizar os pais. Como é que você se conscientiza? Divulgando os resultados de avaliação, mostrando, olha, tem 3 escolas nesse bairro. Essa aqui tirou na Prova Brasil 200, essa aqui tirou 150, essa 100. Elas atendem o mesmo público. Pai, qual escola você vai querer botar seu filho? Eu acho que isso é importante, tá? Para o pai saber as diferenças que existem. Porque existem diferenças muito grandes de qualidade entre escolas. Se você olhar os dados, você vai ver que escolas que atendem o mesmo público, tem umas que têm notas muito boas, tem outros que têm notas muito ruins. Tá? Então, o pai, a hora que ele escolhe, ele obriga as escolas que estão tendo desempenho ruim a melhorar o seu desempenho. Senão, todos os pais tirariam os filhos. Por que isso não acontece? Porque as famílias não se preocupam com a qualidade da educação dos filhos. Elas querem que o filho vá para a escola, merende, fique fora de problema, e é suficiente. Tá? Então, você tem que conscientizar a sociedade, principalmente as classes C, D e E, da importância da educação e da existência de exames de avaliação universais, que têm as notas de todas as escolas. Tá? Isso, mas não está chegando na classe C, D e E. Porque eles,
A classe C, D e E, eles ouvem muito rádio, a rádio local, rádio popular. Então, eu acho que enquanto não chegar na rádio e a rádio começar a divulgar esses programas de rádio, os pais não vão ter essa conscientização. Tá? Então, por último, essa avaliação, essa economista Esther Duflo, ela trabalha muito com a África e a Índia, mas os problemas que ela vê lá são muito parecidos com os nossos aqui. Então, ela diz assim, algum dia a educação passará a ser mais valorizada pelos pais, que passarão a demandar a educação de maior qualidade e controlar a presença do professor, que passará a ensinar melhor e ganhar melhores salários, o que vai melhorar ainda mais a qualidade da escola. Então, esse é um círculo virtuoso. Do jeito que está hoje, é tudo ao contrário disso. Então, hoje a educação não é valorizada pelos pais, que não controlam a qualidade da escola e a presença do professor. O professor se esforça pouco para ensinar, aí ele ganha mal, e isso piora a qualidade da escola e vai um círculo vicioso. Tá? Ao contrário. Então, a ideia é reverter e entrar nesse esquema de círculo virtuoso, porque todo mundo sabe que o professor precisa ganhar mais para você atrair professores melhores, mas não independente do desempenho do professor. Tá? Você tem que permitir que os melhores ganhem mais, eu acho. Tá? Você tem que incentivar as pessoas que estão entusiasmadas, que estão querendo aprender. E aí você cai nesse círculo virtuoso. Em contrapartida ao círculo vicioso, que é a situação que a gente tem hoje. Tá? Então, essa palestra é para tentar mostrar a minha visão desse processo, a visão do economista, tá? Com todas as limitações que possa ter. Muito obrigado. Deixa a loira de lado, por favor. O senhor colocou muito bem, né? O senhor é economista e eu tenho discutido muito com vários colegas, vários professores, que realmente, atualmente, existe uma preocupação muito grande com a educação no país, não é isso? E uma coisa que eu acho curiosa é que boa parcela das pessoas que discutem isso na mídia, dificilmente você vê alguém que seja professor realmente. Você vê Gilberto Devenstein, vê outro, etc. São pessoas que têm uma visão da escola teórica, né? Assim de fora. Algumas afirmações eu acho que são perigosas, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente afirma ou coloca isso. O senhor, por exemplo, colocou... Eu trabalho em 2 escolas. Né? Eu trabalho em uma escola de classe média alta e trabalho na periferia. Né? Aí onde o senhor falou, lá no fim do mundo mesmo, conheço bem a realidade, sou professor efetivo da Prefeitura de São Paulo. Colocar coisas do tipo, o professor tem direito ao abono para carregar o tio, o vô da escola. Eu não sei que escola o senhor está se referindo. Se for a Prefeitura de São Paulo, que eu dou aula, como o senhor falou, né, no município, não é bem dessa forma que é feito. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de afirmação, ele acaba rebatendo aí, as pessoas vão propagando, e falam, não, o professor é folgado, tem direito a tantos abonos. Isso não é verdade. O professor na Prefeitura de São Paulo tem direito a 10 abonos por ano, e eles têm que ser agendados. 10 abonos que eu digo o seguinte, olha, o mês que vem eu tenho um problema para resolver, realmente, de saúde, tenho que levar meu filho, ou algo parecido. São 10 abonos por ano na Prefeitura de São Paulo. Certo? Quer dizer, não se falta à vontade, como se diz, né? Olha, o professor, etc. Então, a gente precisa tirar alguns estigmas, alguns preconceitos que se colocam em cima do professor da escola pública. Isso não acontece. Outra coisa, eu quero aproveitar, né, e pegar 2 ideias que eu vi, a questão da progressão continuada. Se debate muito isso, que é a progressão continuada na escola pública, que o professor é contra. A progressão continuada, ela nasceu, pelo menos que eu conheça, né, na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Irondina, com o Paulo Freire. A progressão continuada, ela tinha uma outra feição quando ela foi criada. Ela pegava o aluno que estava com deficiência, né, e faria, em período trocado, um acompanhamento. O aluno receberia reforço, teria professor para pegar essa turma, trabalhar com ela de outra forma. Isso tudo foi se perdendo. Virou uma outra coisa qualquer, que não é mais isso. O que se viu é que os governos acharam, opa, é uma oportunidade excelente de eu aprovar os alunos e não ter que gastar com eles. Essa é a verdade.
Certo? E quando você pega a periferia da cidade, eu dou aula lá e conheço a realidade, você vê que 90% dos alunos, eles vão para a escola por causa da merenda. Essa é a grande verdade. Eles não têm comida em casa. Quando o senhor coloca aí a questão social de 40%, 50% da sociedade, a distribuição de renda, é aí que está o dedo na ferida. Enquanto não resolvermos a questão de distribuição de renda, não é que a gente vai esperar por isso. É lógico que a gente vai trabalhando conjuntamente com isso. Mas nos últimos 30, 40 anos é isso que tem acontecido. E são paliativos. A ferida está colocada. Enquanto você não resolver o problema de distribuição de renda nesse país, de uma forma efetiva e profunda, a educação vai ser colocada em segundo, terceiro, quarto ou quinto, bem, seja lá como for. Tá? Bem, é isso. Essas duas colocações que eu tinha para fazer, antes que eu me esquecesse. Minha mãe é professora também da prefeitura lá de Interlagos. Não, mas então, essas 10 faltas são na prefeitura. No Estado é diferente. Na rede, 10 faltas... Não, mas no Estado, sua falta pode ser abonada. Existe uma lei do... Não, é mais... Mas não precisa ser seu, pode ser de algum parente seu. A lei Mário Covas fala que sim. Mas, de qualquer forma, não existe nenhuma outra profissão em que você possa dizer para o seu empregador que você vai faltar num dia tal, desculpe, eu vou faltar, e, por favor, abone minha falta. Não existe isso. Tá? O cara te manda embora se você faltar 10 vezes no ano sem justificativa. Tá? Por que o professor tem essa possibilidade? Na verdade, o que aconteceu, eu não sou contra os privilégios do professor, mas o que aconteceu foi o seguinte, no passado, ao invés de... Como o Estado estava em crise financeira e não podia aumentar o salário do professor, ao invés de fazer uma política de remuneração, foi concedendo uma série de benefícios para a categoria. Entendeu? Então, ao invés de você aumentar o salário, você fala, não, então você pode faltar 5 vezes por ano, aí você pode faltar 8 vezes por ano. E assim por diante. Tá? Está errado, na verdade, não pode faltar talvez nenhuma com abono automático. Tá? E você deve ganhar um salário decente para exercer suas atividades no ano inteiro. É isso que eu acho. Tá? Agora, eu tenho a impressão que isso é para todo funcionalismo público. Agora eu não tenho certeza, Entendeu? que eu trabalho com educação. Então, não, querida, eu sei. Eu estou falando no Estado e no município, eu tenho essa impressão. Uhum. Eu entendo o estrago que você está falando, que essas 10 coisas estão causando ao contrário dele. Você já entende. Mas eu estou achando que é para todo mundo. Precisa dar uma olhada nisso, para a gente dizer que o funcionalismo público tem todo. Tá bom? Espera que o Jurandir vai discutir com você. Foi atingir. Mas deixa eu só responder as outras 3 perguntas, as outras 2 perguntas dele. Aí eu... Tá. Bom, eu sou professor da rede estadual, tá bem? E são 6 faltas abonadas. Isso está correto, a correta colocação do Luiz. Isso é para todo funcionalismo estadual, né? E eu discordo que haja privilégio para professor. Tá certo? O professor hoje falta na rede pública porque a realidade de trabalho é complicada. Tá certo? Tem professor que não aguenta, né, entrar na escola porque ele não consegue viver o ambiente da escola, dado o problema da desigualdade social colocado pelo colega aqui, em função, né, de toda a violência, etc., ele não consegue realizar o trabalho que ele tem que realizar. Não é? O problema todo aí, na verdade, é que tem falta porque é uma questão de saúde do profissional. Não é? É perigoso trabalhar em alguns locais, não só da cidade de São Paulo, mas da nossa cidade de São Paulo. Agora, que haja privilégio, desculpe, eu discordo peremptoriamente. Não, eu acho que discordar... Não é privilégio essa falta, não. O professor é em estado, ele é obrigado, muitas vezes, a faltar porque ele não aguenta a condição de trabalho precária que ele enfrenta. Tá bem?
Tá, não, tudo bem. Eu acho que é uma questão da opinião, né? Eu acho que o professor não deveria ter as faltas abonadas e que ele deveria receber um salário condizente com todos os funcionários públicos. Tá? Tem uma questão mais de fundo que é o seguinte, aproveitando só esse debate, que eu acho o seguinte: o professor, muitas vezes, ele se exime da responsabilidade que ele tem. Ele é um papel importante dele, é o mais importante de toda a escola, que é transmitir o conteúdo para o aluno aprender. Então, toda vez que ele falta, o aluno deixa de aprender. Tá? Então, o professor pode falar, sou uma situação que é perigoso por causa da distribuição. Mas e o aluno que está lá e que não vai ter aula? Ele não sofre também? Ele não deveria ser levado em consideração o que ele está deixando de aprender? Eu acho que isso é importante. Deslocar um pouquinho o eixo do debate do professor e para o aluno, que tem o direito de aprender. Senão, ele não consegue escapar da pobreza. Eu gostaria de fazer só assim, algumas... ou talvez clarear. Ou nós vamos falar em dados em termos realmente gerais, ou a gente tem que parar e especificar um pouquinho. Uma coisa é a realidade metropolitana. Outra coisa é uma realidade de periferia, que quando a gente menciona, por exemplo, o bairro, vou ser mais específica, Zona Sul, que é a minha, quando a gente está falando de Interlagos, a gente não está falando ainda de periferia. Tá? Nós estamos falando de uma região já pobre. Quando nós falamos de Grajaú, nós já estamos falando de uma realidade de pessoas carentes. Aí é que começa o negócio, entendeu? Eu posso falar porque eu realmente, assim, eu trabalhei em serviço público, na área da saúde, na área da Secretaria Social, inclusive com o Bolsa Família. Tá? Então, é assim, é uma realidade tão absurda que não tem meios de comparação. Não tem. Não se pode falar, ou só julgar, ou só crucificar o professor, até porque, tá certo que o nosso assunto aqui é esse, mas se nós formos lá para Varginha, se formos pegar Marcilac, no ambulatório médico de saúde, não tem médico. Por que não tem médico? Porque ele não quer trabalhar, porque ele não quer ir, porque ele é... Não! O que ele mais quer, ele se formou para salvar vidas. Só que chega uma hora que, para ele trabalhar lá, ele está correndo risco de vida. É diferente a situação. Não é que ele não queira, ou que ele não tenha responsabilidade, ou ele não tenha consciência do papel dele na sociedade. É diferente, não é? Outra coisa, falando do social. O assistente social não consegue ir lá. Por que hoje a gente tem que sair... Eu não que eu saio fora desse sistema, mas você tem que sair lá do gabinete e ir lá. Porque não tem condição. O pessoal não vai, gente. Para você dar um curso de capacitação, ou você tem que ir lá, ou você tem que mandar um carro e buscar aquelas pessoas para cá. Primeiro porque é uma realidade tão complicada, porque se tem um lá, aquele um ele é obrigado a trabalhar por 20. Porque o restante não vai. Entendeu? Então, assim, são realidades muito diferentes. Muito. Voltando para o assunto do professor, não é? O que a gente vê ocorrer nesses anos todos, realmente, foi um total descaso, em todos os sentidos. Não adianta também a gente querer falar também dos pais. Não é? Eles todos são vítimas desse sistema. Eu vejo assim, são vítimas. O que tem que ser feito, é lógico, sem dúvida, a gente tem que continuar nesse processo de conscientização e tal, para que talvez esse processo seja um pouquinho acelerado, porque a gente sabe que em termos de saúde e educação, cada coisa que se fizer, cada mudança que se fizer, ela vai refletir somente daqui a 10 anos. Então não adianta a gente esperar menos que isso. Então nós temos aí um período de 10 anos, eu digo nós, que eu acho que a parcela que está aqui nessa sala hoje está preocupada com isso, nós teremos 10 anos para tentar trabalhar um pouquinho disso. É a conscientização desses pais. Quando é dito, né, que esses pais não têm direito de escolha, é uma judiação, entendeu? Porque mal e mal eles têm direito a uma vaga para o filho deles. Quando encontra, graças a Deus. E eu sei de muitos pais que a escola, hoje o Bolsa Família fala assim, você é obrigado a ter seu filho na escola para ganhar o Bolsa Família. Eu falo porque trabalhei na área. Só que é uma realidade diferente. Quando você chega lá na periferia, não tem vaga para aquela criança.
E aí você vai brigar com o diretor da escola, porque aquela criança tem que estar dentro da escola para os pais poderem receber o Bolsa Família, porque realmente é uma família extremamente carente, que a gente foi visitar a casa da família. O diretor falou, não posso fazer nada, eu tenho um número X. Tudo bem, O professor não tem condição, gente, é humanamente impossível. Eu, sinceramente, eu fico horrorizada quando eu vejo que a quantidade de alunos em sala de aula não reflete na qualidade do professor. Eu fico horrorizada. Então, eu sou muito incompetente, porque eu não consigo trabalhar bem, estou falando bem, com qualidade, para uma turma mais do que 25 alunos. Inclusive, isso a nível de faculdade. Realmente a situação é difícil, principalmente na periferia. Agora, é preciso fazer alguma coisa, é isso que eu digo. Não pode simplesmente botar a culpa na sociedade, na distribuição de renda, e vamos, então, cruzar os braços e falar que é normal o número de faltas, e vamos esperar algum dia a distribuição de renda melhorar. Porque, a meu ver, a distribuição de renda só melhora se você melhorar a educação. Então, você não pode ficar esperando a distribuição de renda, porque ela não vai mudar se você não melhorar a educação. Então, é importante, é lógico que eu admito, a realidade muitas vezes é muito ruim na periferia de São Paulo, em situações difíceis, mas o Estado tem que chegar lá e tem que chegar com políticas inovadoras para melhorar a qualidade. Não dá também para ficar falando, olha, essa é a realidade do Brasil, a distribuição de renda, não coloque a culpa no professor, o professor é um coitado. Eu não acho isso, sinceramente. Eu acho que o professor tem... É possível de mexer, é possível e necessário mexer dentro desse sistema de abono de faltas, de estímulos e de incentivos para o docente. Tá? Então, uma possibilidade é aumentar o salário dos docentes que se disponham a dar aula na periferia. Será que vocês concordariam? Então, quem for dar aula em situações até perigosas vai ganhar um salário maior, um diferencial de salário. Porque você precisa estimular os docentes a trabalhar nessas áreas. Tá? Agora, eu acho muito fácil o discurso de a culpa é da sociedade e da distribuição de renda. O professor não tem nada a ver com isso. Eu acho esse discurso errado. Fala. Por que a questão salarial ela tem um peso na sua pesquisa aí, na escola pública e outro peso na escola privada? Gostei da sua exposição e quero te cumprimentar pela coragem. Mas você advertiu a gente, você tem uma postura liberal em relação à questão da educação, isso fica nítido. Essa é uma opção filosófica sua. É bom conviver com o pensamento estruturado, ainda que seja diferente do nosso. Mas eu li um texto seu, em que você fala os exemplos das escolas charter. Eu quero te fazer uma pergunta bem. O que você está propondo é uma mudança na gestão da escola pública através de uma escola que seja gerida de forma privada com recursos públicos? A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, como você exemplifica no seu texto. Porque eu estou querendo aqui encontrar uma luz. Porque nós esbarramos numa questão da estrutura da administração pública que não oferece muitas alternativas para mudar esse quadro. Significaria o quê? Transferir a gestão da escola pública para um outro tipo de conceito, mas com os recursos públicos. Como é que você pensa isso? É bem objetiva a pergunta. Tá. Com relação ao salário, a diferença é o seguinte, eu acho que eu falei na apresentação. Por que o salário não está relacionado com o desempenho dos alunos na rede pública, mas está na rede privada? Porque na rede pública, quem ganha mais não são os melhores professores. Basicamente isso. Na rede pública, ganha mais quem está há mais tempo na carreira. Quem está há 20 anos na carreira, quem fez vários cursos de formação continuada, quem entrou com uma escolaridade maior. Mas essas pessoas não são os melhores professores. Então, o desempenho do aluno não é melhor. Na rede privada, os melhores professores tendem a ganhar mais. Os melhores professores acabam ficando nas melhores escolas que pagam mais, um salário maior. E os alunos dessas escolas têm um desempenho melhor. Então, aí existe uma relação entre salário e desempenho na rede privada, porque quem ganha mais são os melhores professores, mas não existe na rede pública. Porque na rede pública não há diferenciação de salário por qualidade. Então, se você faz um programa de...
Então, não existe. Bom, pode ser que você aumente o salário, você deva aumentar o salário como um todo, pode ser. Mas, por exemplo, um sistema de bônus, os que progredirem mais vão ganhar um salário maior. Aí você vai ver, vai aparecer uma relação entre o salário do professor e o desempenho do aluno. Atualmente não existe porque todo mundo ganha a mesma coisa, basicamente. Fala. Pois não. Você está considerando, está medindo a qualidade do professor pelo desempenho do aluno? Na verdade, não existe nenhuma característica do professor que sozinha, seja sexo, idade, experiência, educação, que explique o desempenho do aluno. Só a rede privada. O que você observa é o seguinte, os professores que ganham mais, os alunos deles têm um desempenho melhor. Tá? Pode ser, mas eu concordo com você, pode ser que seja o fato de ele ganhar mais, ele é um melhor professor, e os alunos aprendem mais, ou pode ser que ele dá aula numa escola em que o nível socioeconômico dos alunos é melhor. Mas mesmo assim, quem vai dar aula... Maiores mensalidades. Mas quem vai parar nessas escolas geralmente são os melhores professores, porque as escolas que têm uma mensalidade alta não vai contratar um professor ruim, porque o aluno não vai aprender e o pai vai pressionar e vai mandar o professor embora. Quem vai parar nessas escolas teve a oportunidade de ir parar ali também. Pelo seu esforço, pela sua competência, pela sua didática, por tudo isso. Eu acho que é necessário acreditar nessas coisas. Eu acho. A pergunta da Charter Schools, no meu artigo que eu escrevi, eu fui contra a Charter Schools. Assim, porque eu acho que, primeiro, vouchers, que no Chile, vouchers você distribui os vouchers para as famílias escolhem as escolas públicas. Isso não funcionou no Chile. Os pais têm muita dificuldade de identificar as melhores escolas e as piores escolas, tá, dentro do sistema público. Então, eu sou contra vouchers e sou contra a Charter School, porque o que aconteceu na Charter Schools é que quando você permite que escolas privadas surjam com dinheiro público, você tem muito oportunistas. Você tem empresários oportunistas que têm um dinheiro público, veem nisso uma oportunidade de ganhar o dinheiro que vem do governo, do Estado. E aí, essas escolas nos Estados Unidos não funcionaram. Tá? O empresário é bom, ao meu ver, quando ele arrisca o dinheiro dele. Ele coloca o dele na reta e ele se esforça para ter um desempenho bom. Se ele pega um dinheiro do governo público para ensinar, ele acaba fazendo um trabalho que não é muito bom. Então, eu sou liberal, mas não a esse ponto. Porque os liberais de verdade, eles realmente acham que tem que acabar com o sistema público e que as famílias têm que... O governo, ao invés de ter escolas, o governo dá o dinheiro para as famílias e as famílias escolhem as escolas. Mas eu não vou nesse ponto, eu acho que é um passo além. Eu acho que há espaço para o sistema público e para o privado e que você tem, dentro das regras atuais, ter medidas inovadoras. Como a secretária Marilena Castro está tendo medidas, o que eu acho... medidas básicas, por exemplo, estabelecer um currículo básico. Não existe currículo na rede pública. Então, o professor não sabe o que ele tem que dar a cada mês. Na quarta, você pega a 7ª série matemática. O que ele tem que dar? O que se espera? Não sei. Cada professor usa a metodologia que achar melhor. Aí ele falta, vem o professor substituto, não sabe onde a turma está, o que a turma está aprendendo, fica conversando com os alunos. Você tem muitas redes, eu peguei grades de várias escolas aí pelo Brasil, que em abril não tem professor alocado para uma turma de matemática, não tem... Como é que você espera que funcione um sistema desse? Eu fiquei surpreso, cadê o professor que eu tenho que conversar com ele, da 5ª série dessa escola? Não tem ainda. Mas como não tem? Entendeu? Então, são algumas coisas de organização, de gestão, que são básicas. É uma falha do poder público, é uma falha do Estado. Eu não acho que tem que transferir para todo o sistema para a rede privada. Agora, há espaço de melhora básicas, medidas básicas de gestão que podem ter um efeito. Tá? Aqui, a sua pergunta dos riscos, eu acho que há risco, sim, na coisa das metas. Tá? Procura-se minimizar esses riscos. Então, cada escola é comparada com ela mesma. Agora, os principais riscos são: os alunos mudam ao longo do tempo. Então, se você comparar a nota de 4ª série de uma escola hoje e do ano que vem, são alunos diferentes. Então, se os alunos piorarem, a nota vai piorar e não foi culpa do professor.
Então, esse é um problema com esse sistema de metas. Se acontecer um problema no dia, nesse último Saresp, eu soube que um aluno se suicidou no dia da prova, por exemplo. Aí causou uma comoção dentro da escola, todo mundo foi mal. Aí, além disso, o professor não vai ganhar o bônus dele, além de tudo isso, né? Então, tem esses fatores que acontecem que podem interferir, porque é o resultado de uma prova naquele dia. Entendeu? Então, esse é um problema. Um problema que foi superado, que eu saiba, é que o bônus era dado para cada... Acho que em alguns lugares o bônus é dado para cada professor de acordo com o desempenho, mas essa nova medida vai ser para todos da escola, funcionários, todos os professores. Aí você estabelece um clima de cooperação que eu acho que é favorável ao desempenho. Então, tem riscos, mas alguma coisa tem que ser feita. Você tem que premiar as pessoas que se esforçam mais. Eu acho que isso vai nessa direção. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe, se vai dar certo ou se não vai. Tá? Mas é importante você ter iniciativas inovadoras, tentativas de mexer com o sistema, porque do jeito que está, ninguém está aprendendo nada, basicamente. Diante do que você acabou de relatar, eu queria saber se você, no seu trabalho, você quantificou dentro da escola pública aquele professor que, na verdade, ele não é professor. Né? Porque a gente sabe que dentro da escola pública você tem um grupo de pessoas que na minha época se chamavam ACTs, que são o pessoal que vem da engenharia, o pessoal que vem da química, eles não são professores. Se você tem, dentro da sua pesquisa, essa quantificação de elementos que estão na escola ensinando e que praticamente eles não são professores. Eles são os que a gente chama de eventual. Você tem, não sei, mas eles não são professores e eles dão aula como assim? Se eles não são caráter emergencial. Ah, tá. Então, não dá para identificar. E a gente sabe que hoje na educação pública você tem um número significativo de pessoas com esse caráter dentro da escola, né? Sendo professores, mas eles não têm... Mas tem um problema que é a falta de professores, né? No ensino médio, há uma carência de não sei quantas mil vagas na rede pública para o pessoal ensinar química, biologia e tal. Então, talvez essas pessoas sejam necessárias para suprir, né, a carreira, porque senão não vai ter ninguém para dar aula. Né? Antes de encerrar, primeiro, nós não deveríamos ter nos fixado no ensino público. Né? Acabou saindo, tudo bem. Isso é para nós, interna corporis. Na próxima quinta-feira, na reunião da diretoria, vocês já vão se preparando. Tem que dar os recados claramente. Segunda questão, me parece que os dados que vêm sendo coletados são ainda iniciais, incipientes. Vai ter que aprofundar ao longo desse período algumas questões de relevância para todo mundo. Mesmo porque você, ao pesquisar várias questões, falou sabiamente que ainda não sabe as soluções. Porque você fixa variáveis e as outras continuam se mexendo numa... Você fixa todas e aquela que você não fixou se mexe com uma maravilha incrível, né? Tá, dá para entender isso, né? Você mesmo já contou isso aqui. E terceiro e por último, ao trazê-los, nós sabíamos que ele ia enfrentar a gente ia enfrentar. Já não é a primeira pessoa que vem dizer aqui e está contando uma coisa para nós assim, olha, mais cedo ou mais tarde vocês serão avaliados. Escolham o caminho. Esse é o nosso problema da resposta dele. Ele está sendo muito claro com a gente. Vocês não gostam de ser avaliados, mas vocês serão. Então se preparem. A frase dele para nós é essa. Mais cedo ou mais tarde seremos nós. Para as suas considerações finais, depois tem um café para todos. E eu estou agradecendo em nome da direção do Simples São Paulo. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando para professores, e agradecer de vocês de terem ouvido, apesar de muitas vezes não concordar com as ideias. Eu acho que também tem que ser visto como uma tentativa de ajudar o sistema, de
de cada um perceber a importância que tem a educação e tentar contribuir da maneira que pode, de acordo com as suas ideias e tudo. Tá? Mas esse objetivo final é fazer com que as crianças aprendam mais. Esse que é o objetivo final. Não é impor uma visão ideológica, né? Isso que eu acho que todo mundo tem que compartilhar esse objetivo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.